com puro nardo. A palavra de Deus, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, do verso 6 a 13, traz uma narrativa e que prende a nossa atenção, notadamente nesta hora. Mateus 26, de 6 a 13. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. O Senhor Jesus, Ele tenta justificar a ação daquela mulher, no sentido de que ele estava sendo preparado para a morte. O seu corpo em vida estava sendo preparado com perfume raríssimo, com nardo, para a sua morte. Quando nós lemos no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, nós vemos a narrativa de que algumas mulheres, no domingo pela manhã, foram ao túmulo de Jesus para embalsamar o seu corpo, e elas haviam comprado especiarias, haviam comprado perfume, que era para justamente embalsamar e envolver o corpo do Senhor Jesus com aqueles perfumes. Mas aquelas mulheres, elas se prepararam para homenagear, para demonstrar a sua gratidão a um Jesus morto, porque ele havia morrido na sexta-feira. Não puderam fazer isto no sábado, porque era proibido. E elas estavam preparadas e logo cedo, de manhã, bem cedo, pela madrugada, saíram de casa. Mas com a finalidade de demonstrar a sua gratidão a Jesus por tudo aquilo que ele havia realizado na vida delas, na vida dos seus familiares, pela salvação, pela paz de espírito, pela cura de enfermidades, pela expulsão de demônios, como era o caso de Maria Madalena, que era uma das que estavam acompanhando, fazendo parte do grupo, para agradecer ao Senhor, homenagear o Senhor Jesus, envolver o corpo do Senhor Jesus, mesmo morto.
Mas elas não tiveram este privilégio, porque ao chegarem no túmulo, o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, o Senhor Jesus morreu, foi sepultado, sem passar por todo o processo que era normal acontecer naquela época. O corpo era lavado, o corpo era envolvido por faixas limpas, o corpo era untado com ungüentos e com perfumes preciosos. Mas o Senhor Jesus, ele morto, não teve este privilégio. Mas quando nós tomamos conhecimento deste texto de Mateus 26, aí sim, o Senhor Jesus esclarece, porque ele sabia que seria sepultado sem passar por aquele ritual de passagem da vida para a morte. Ele sabia que não seria alcançado, não teria aquele privilégio, morto, mas ele foi beneficiado, foi alcançado em vida por aquela mulher na casa daquele homem ali em Betânia. Sim, senhores, o texto, ele apresenta aquela mulher, ela lançando mão de um perfume caríssimo, um perfume que era nardo, e nardo puro, e o nardo, ele vinha de uma planta do Himalaia. O Himalaia, ele faz parte de uma cadeia de montanhas que existe até hoje. São alguns países que têm acesso aos Himalaias. São vários montes. Os 100 montes mais altos do mundo, eles encontram-se ali, naquela cadeia de montanhas. O Monte Everest, ele faz parte, o Monte Everest com 8.848 metros de altura, ele faz parte desta cadeia de montanhas no Himalaia. O Monte K2 tem 7.200 metros de altura. Então, queridos, queridas, aquele nardo era de uma planta que vinha do norte da Índia, de muito longe. E se não bastasse ser um perfume precioso, caríssimo, ele estava colocado num vaso de alabastro, e esse vaso de alabastro, ele era lacrado, ele não tinha simplesmente uma tampa que pudessem tirá-la e ser usado o perfume, mas para usar aquele perfume, o vaso tinha que ser quebrado. Não havia outro jeito. Por quê? Porque uma tampa simples ou uma rolha ou algo semelhante poderia acontecer do perfume perder o seu valor, perder a sua essência. Então, o perfume, para conservar o seu valor, para conservar a sua essência, ele não somente era colocado num vaso de alabastro, que era um vaso também caro, mas era lacrado, era selado. E ninguém abria, a não ser quebrando. Porque quebrou, o vaso precisava ser usado. E era caríssimo, era equivalente a 300 denários, e 300 denários era o equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador, mas não de um trabalhador qualquer, mas inclusive um soldado romano, ele recebia de 300 a 500 denários por ano. Uma média ficava entre 300 e 500 denários que ele recebia. Então, esses denários, trazendo para a nossa época, vamos colocar por baixo.
vamos colocar, e que equivalia a um ano de trabalho. Vamos 300 dias. 300 dias, vamos colocar cada dia por baixo R$50. Mas, pastor Josias, tem pessoas que não ganham R$50 por dia. Sim, eu sei que muitas pessoas não ganham, mas já tem outras que ganham mais de 50. Ganham 100, ganham 200, ganham 300 e assim por diante. Mas vamos colocar um dia de trabalho de um trabalhador comum, R$50. 300 por R$50, estamos colocando por baixo, dá R$15.000. Então, aquele perfume hoje, no mínimo, estamos colocando o mínimo do mínimo, seria R$15.000. E nós temos perfumes hoje raros, perfumes raríssimos da Chanel, temos outros perfumes raros que chegam a 300 mil, a 500 mil, tem um perfume que chega a 1 milhão, um perfume, porque a edição, ela é raríssima, chega a 1 milhão, mas vamos voltar para aqui, vamos voltar. Então, vamos pensar R$15.000, que para muitas pessoas é pouca, mas para a maioria das pessoas, no Brasil e no mundo, não é. 15.000 por ano. Muitas pessoas não ganham, não recebem este valor por ano. Mas um perfume, mas aquele perfume era caríssimo. E os discípulos, diz o texto no capítulo 26, eles falavam uns com os outros, a partir de Judas, e diziam, olha, é um estrago. Esse perfume, esta mulher agora quebrar este vaso de alabastro, derramar este perfume sobre Jesus, é um desperdício. E o texto é bem claro, e usa exatamente este termo. Eles indignaram-se, capítulo 26, versículo 8. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, ficaram irados, dizendo, por que este desperdício? Se este perfume fosse vendido, ele seria vendido por um bom preço e seria distribuído para os pobres, e muitos pobres seriam beneficiados. Agora, derramar sobre Jesus, que desperdício! Mas, meus irmãos, minhas irmãs, meu querido, minha querida, para aquela mulher, aquele ato não foi um desperdício. Para aquela mulher, aquele ato não foi o mínimo que ela podia fazer, ainda que custasse muito caro aquela ação, não tanto pelo valor em si do perfume, mas pelo que o perfume significava, que iremos explicar dentro de alguns instantes. Mas para ela, aquele ato de quebrar o vaso de alabastro e de derramar o perfume de nardo e nardo puro sobre Jesus, que inundou toda a casa, todos os aposentos puderam sentir o perfume. Não foi desperdício, mas aquela mulher, ela abriu mão dos seus projetos de vida, porque para ela Jesus era o seu tudo. Ela abriu mão dos seus projetos de vida. E ao abrir mão dos seus projetos de vida, ela ofereceu o que tinha de maior valor. Era o que ela tinha. Mas o maior valor não era o preço do perfume. O maior valor era o que ele significava.
era normal, no tempo de Jesus, as virgens, elas carregarem no pescoço um vaso de alabastro, com perfume caríssimo, com perfume precioso, notadamente com nardo. As virgens do tempo de Jesus, elas tinham pendurado no pescoço um vaso de alabastro. E aquele vaso de alabastro, elas só tiravam do pescoço no dia do seu casamento. E quando elas casavam, na noite de núpcias, elas se preparavam para receber o seu esposo querido, e ela tirava aquele colar, e ela quebrava o vaso de alabastro, e perfumava o leito nupcial. E aquilo fazia parte deste rito de passagem na vida das mulheres, principalmente judias. Então, não era o valor, que já era caro para ela, já era caríssimo para ela, mas era o significado. Aquela mulher, ao lançar mão, ao tirar do seu pescoço aquele vaso de alabastro, ao quebrar aquele vaso de alabastro, ao derramar aquele perfume sobre Jesus, ela estava querendo dizer com aquele ato que ela estava abrindo mão da vida conjugal, ela estava abrindo mão de constituir uma família, ela estava naquele momento, com aquele ato, ali diante das pessoas, ela estava querendo dizer a Jesus e às pessoas e a nós, em todo o mundo, ela estava querendo dizer: eu abro mão do meu projeto de vida, de constituir uma família, de ter filhos, de ter uma descendência, eu abro mão de tudo isto por amor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela abriu mão. Não era o perfume em si, que já é grande coisa, mas era o que ele significava na vida daquela mulher. Mas ela fazia isso por gratidão. Alguns dizem que era Maria, irmã de Lázaro. Alguns estudiosos chegam a ventilar isto, que aquela mulher que agiu desta maneira aqui, que foi em Betânia, dizem que foi Maria, irmã de Lázaro. Se foi Maria, irmã de Lázaro, ela estava com seu coração cheio de gratidão, ela estava com seu coração cheio de amor, ela estava com seu coração totalmente dominado pela pessoa bendita de Jesus Cristo. O meu plano de vida, o meu projeto de vida, a minha razão de viver é Jesus, e eu agora declaro publicamente que abro mão de todo o meu projeto de vida e me dedico totalmente a Ele. Gratidão. As mulheres de Marcos 16, em gratidão, elas foram, realmente foi um sacrifício para elas, de madrugada, se dirigirem ao túmulo, mas elas iam fazer uma homenagem em gratidão a um Jesus que na cabeça delas estava morto, mas aqui não. Foi uma gratidão em vida. Agora fica mais fácil para nós entendermos e vamos reler. E eu vou ler todo o texto. Observe agora. Sinta-se presente naquele momento. Observe aquela mulher. Ela se aproximando sorrateiramente.
sem querer chamar a atenção. E ela chega, aproxima-se do Senhor Jesus. Vejamos o texto. Contemple. Se for possível, projete a sua mente para 2000 anos atrás. Sinta-se na casa daquele homem em Betânia. Aquele homem chamado Simão. E o texto diz: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Porque este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Porque praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. E agora ele esclarece: ora, derramando ela este unguento, este perfume sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para a minha sepultura, para a minha morte, para o meu túmulo. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória dela. Não foi o valor simplesmente, que já era caro, que já era de grande valor, mas é o significado. Aquela mulher, ela, com este ato, ela disse: tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu possuo, eu entrego a Jesus. Que nesta hora, quando estamos comemorando o nascimento de Jesus, quando Jesus, no seu nascimento, ele recebeu presentes preciosos por 3 corações gratos, representando o mundo de então. Aqueles 3 magos, eles representavam todos os seres humanos da face da terra naquela época. Eles ofereceram ao Senhor os presentes preciosos. 3 presentes eles ofereceram: tesouro, incenso, mirra. Eles ofereceram ao Senhor. Eles ofereceram o melhor que tinha. Eles andaram por muitos quilômetros, eles arriscaram a vida, cada um arriscou a sua vida, e para poder chegar até a presença de Jesus, criança, Jesus, menino, em gratidão a Deus por contemplar o Messias ungido do Senhor, por contemplar o cumprimento da palavra de Deus, o Salvador do mundo. Em gratidão, eles abriram mão da terra deles, dos seus familiares, dos seus parentes, arriscaram suas vidas, cortaram continentes, enfrentaram imperadores e reis para chegar à presença do Senhor e oferecer os seus presentes em gratidão por contemplar a salvação do Senhor. No nascimento, na morte, as mulheres não puderam ungir o Senhor Jesus, mas em vida, Jesus foi ungido para a sua morte por esta mulher, ali em Betânia. Agora, aí aonde você está, se você quiser, você pode fazer coro com as palavras que irei proferir. Eu sou um vaso precioso. Se quiser, fale isso. Eu sou um vaso precioso. Quando aquela mulher, ela abriu mão do seu projeto de vida, ela estava consciente que não era o vaso em si de alabastro, mas era ela que estava quebrando-se diante do Senhor e oferecendo o melhor dela ao Senhor, a sua própria vida. Eu sou um vaso precioso. O meu valor foi pago na cruz. Eu sou um vaso precioso.
o meu valor foi pago na cruz. Em gratidão, vou me quebrar aos pés de Jesus. Em gratidão, vou me quebrar aos pés de Jesus. É assim a frase. Diz assim: eu sou um vaso precioso. O meu valor foi pago na cruz. Em gratidão, vou me quebrar aos pés de Jesus. Sim, em gratidão, me quebrarei diante do Senhor. Deus eterno, na pessoa bendita de Cristo Jesus, eu me rendo, eu me entrego, eu me quebro agora diante de Ti. Abro mão dos meus projetos de vida, abro mão da minha família, abro mão do que existe de mais precioso, e agora eu me quebro, Jesus, diante de Ti, e me aceita. Mas eu creio que nesta hora, muitas pessoas estão também quebrando a sua vida, o seu vaso de alabastro, aquilo que existe de mais precioso, e estão colocando diante de Ti, Jesus. Aceita nesta hora, porque está se cumprindo a Tua palavra. O que aquela mulher fez há 2000 anos atrás, está sendo anunciado no mundo, está sendo anunciado agora, neste instante, para que nós possamos nos quebrar diante de Ti. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto e eu fui perdoada logo que Te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. Todos
todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Exaltado, glorificado seja o nome dele, hoje e para todo sempre. Amém.